vocês são da época, não sei se ainda tem isso, mas de uma revista de fofoca teens chamada Tititi. Eu lembro dessa revista. Sim, eu lembro também. Não existe lembra, né? mais Porque aqui. comprou semana passada. Eu né? não O Teams lia, fica para mas eu sua lembro. parte. Teams fica para sua É, parte. na Aliás, na época, minha época não se falava Tim. teen, né? O público teen, né? Mas chamava Tititi, não sei se ainda existe. Cara, toda vez que sai um negócio desse, tipo que aconteceu ontem, eu só lembro da Tititi, cara. É assim, é um babado tributário atrás do outro aqui. E o negócio, eu tava até brincando Titi. com... Text. Text Olha lá. Titi. Ti. São 4 T's, olha lá, legal. Pois é, cara. Eu tava até comentando com a Ana e o Gui ontem, Paulo, a gente batendo alguns pontos da apresentação de hoje e comentando, né? E aí o ponto era o seguinte, cara, nem as instituições internas mais, elas se respeitam, cara. Não, Você cara, tem... aquilo ali tá parecendo aquela série que tá na moda, o Succession, né? Exato, cara. Bom paralelo, cara. Eles precisam existir, né? Mas, enfim, cara, tá uma zona, cara. Uma zona. Quem está acostumado, né, assim, já é uma distorção, mas a gente está acostumado assim, né, um desentendimento entre, né, o legislativo e o judiciário, né, entre o fisco estadual e o municipal. Agora, você ter ali uma desautorização dentro, né, intra-instituição, Paulo, pô, bicho, aí eu vou te contar, isso é novidade. Eu penso num precedente, no Brasil existe, né, cara? Não, cara, é muito engraçado. Mas aí que tá, né? O tributarista que não está acostumado com isso, cara, não. O tributarista, ele está acostumado com isso. Ele pode reclamar que é da essência do ser humano, entendeu? E a gente tem que reclamar, né? Porque a gente não pode ficar acomodado com essas coisas. Mas falar que está acostumado, que não está acostumado, que nunca viu, nossa, Não, eu é concordo com ordem do você. dia. Quem foi, Essa... Aninha, que pediu ordem lá no meio do julgamento que a gente estava falando ontem? Foi um sócio de um escritório, o Vinícius Jucá. Legal. Eu fico imaginando, assim, ao mesmo tempo, né, a preocupação, mas o prazer de um advogado de pedir ordem para dizer Pela ordem. pela ordem, está havendo um conflito institucional. Que é isso que o Paulo falou, o tributarista, no fundo, ele gosta do caos, né? Ele gosta. Cara, ele ele gosta vive do do caos. Ele vive do caos. Vive do caos. Deveria ser pela desordem, né? Mas foi muito bom ontem, cara. Não, foi muito ruim, mas foi muito engraçado, né? Dá os nomes certos, né? Mas eu me sinto constantemente desatualizado, cara. É impressionante isso, né? Um dia a mais do nosso Let's VAT Talk e a gente teria incluído esse tema aqui para discussão. Não sei se o pessoal entrou, mas a gente está falando da decisão de ontem, né? Do STJ. E realmente o babado foi forte, viu? Foi forte. Não tem o que fazer, cara. Foi muito forte. Vou esperar só mais um minutinho aqui, pessoal, para a gente começar. E já dando as boas-vindas aí, né? Quem tá chegando, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom Bem-vindo. dia. Semana entre feriados. Falar de CMS, olha que coisa boa. Lindo, hein? Sempre grandes emoções, Bruno. Sempre. Sempre, muito. Mas não tem um feriado mês que vem também? Tirando Não, esse 1º de maio? Junho. Junho só. Aí junho, né? Junho tem feriado. E aí depois só em setembro. Mas quem tá contando feriado, né? Tem ninguém contando feriado. Mas o 7 de setembro, olha o mineiro, cara. Ontem eu conversei com a minha mãe, agora o mineirês eu tenho que controlar. 7 de setembro, o 7 de setembro, ele... Não é não, ela Paloma rindo, mas ela se... Eu tô rindo porque eu fiz isso ontem. Eu ia falar de alguma coisa antes de ontem, anteontem,
Aí eu, não, Mas peraí. é isso. Olha só o tanto que é mais simples. As pessoas não estão querendo simplicidade, É, não é isso? exatamente. Falar só o essencial. Olha o tanto que o mineiro contribui para a humanidade. É Humanidade. objetividade. Sim. Objetividade. Gente, tempo é a única riqueza que o ser humano tem e sabe que vai acabar. Fala anteontem. Olha só o tanto de tempo que você gastou da sua vida. Anteontem. Olha lá. 7 de Adianta. setembro. Muito Antes mais. deu. Muito melhor. O Paulo defende bem o mineiro, eu gosto disso. Defende. Eu aprendi com a Paloma o dia mais louco do ano. Doido demais. Doido demais. Doido Tá demais. chegando, tá doido. chegando. Doido Cara, demais. eu tô vendo aqui o chat, o pessoal dando bom dia, aí a Bruna colocou aqui, sempre grandes emoções, e ainda seguimos, né? Eu fico lembrando, né, de uma frase, eu acho que é Grande Sertão, né? Da época do vestibular, Paulo, que dizia o seguinte: o sertanejo é, antes de tudo, um forte, né? Parafraseando, aí eu acho que o tributarista é, antes de tudo, um forte, viu, cara? Porque apesar das porradas, seguimos, né? Como diz a Bruna aqui. É isso. É isso. Por isso que o mundo precisa da gente. Todo mundo usou o tributo. Vocês já viram algum filme? Você já viu se no seriado Suits tem algum tributarista? Não. Aliás, tem um filme que eu acho que é O Último Dia do Mundo, alguma coisa assim, que os Estados Unidos, o mundo, ele fica congelado. Tem alguns. Você já viu? Que aí os caras se recuam ali na Biblioteca Nacional de Nova York, alguma Eu coisa. lembro, eu Acho que é o lembro. último dia, né? Um negocinho. E aí eles precisam... Isso, o último dia. Aí eles precisam queimar livros para se aquecerem. Aí eles chegam na estante de livros de tributário, você lembra disso? Eles vão pegando, tributário, joga. Vamos fazer tudo de novo. O chat aqui tá falando, no dia depois de amanhã. Dia depois de amanhã, exatamente. Pessoal, eu acho que Bora, né? começar os trabalhos, né? Um bom aquecimento. Então, pessoal, bom dia. A gente está aqui falando de um assunto, como diz o Marden, uma novidade velha, que é a ADC 49. Que eu estava até brincando no Instagram ontem, que isso não é um remédio. Não é um remédio. Parece, mas não é. E, aliás, na verdade, ele trouxe algumas soluções, mas criou outros problemas. E parece até aquele videozinho do Porta dos Fundos, que o cara vai no médico pedindo o remédio para calvície. E aí o médico vai falando, mas esse remédio aqui não dá dor no estômago? Não, então toma um pantoprazol. Mas o pantoprazol não faz... E um vai gerando outro, vai gerando outro, vai gerando outro, vai gerando uma série de problemas. Então, o fato é que a gente finalmente teve a decisão lá do STJ, desse tema que para as empresas é ultra relevante, e acaba que para o contribuinte final ali, para o consumidor também, porque qualquer custo na cadeia de comercialização gera aumento de preço. E quem sofre mais é quem vai na gôndola ali do supermercado fazer a compra. Então, no fundo, afeta todo mundo, né? Então, eu acho que todo mundo tinha que ter um pouquinho de noção do que tá rolando. Mas, embora, né, o caso tenha se acabado no STF, a gente hoje tem uma situação que, a partir de hoje até 31 de dezembro, temos suspensões dessa decisão. A decisão passa a valer a partir do ano que vem. Nós temos situações que afetam quem entrou com a ação antes do julgamento de mérito. Nós temos situação de quem está nesse meio, nós temos situação de quem vai começar lá na frente. Nós temos vários pontos em aberto, várias situações práticas em aberto. Quem tem benefício fiscal, como faz, o que os estados vão resolver em relação a transfere crédito, de que forma, qual o valor do crédito a ser transferido. Não, essa vai ser muito interessante. Ontem a gente ficou debatendo esse tema aqui e, assim, não acabou. Tá? Então, qual que é o nosso objetivo aqui hoje? Nós estamos aqui com
ultra, mega, super power team. E eu estou vendo, eu vou ir aqui pela ordem, que eu estou vendo aqui as carinhas. A Ana, que é do nosso contencioso de negócios, super, mega, power mestre também em assuntos da parte mais legal do direito tributário, que são os assuntos de tributos indiretos. A Paloma, a mineirinha do nosso time de consultivo indiretos, que fica em Belo Horizonte. O Guilherme, o samurai do tributário aqui também do consultivo diretos. Meu sócio Marden, do nosso TaxBI, que é o nosso braço de tecnologia e inteligência fiscal. E, de novo, esse é o Let's VAT Talk. Let's VAT Talk, essa é a intenção dele, do formato. É ser objetivo, informal e direto ao ponto e no ponto de vista prático. A gente não vai ficar aqui discutindo sexo dos anjos. Se você não assistiu ainda o Let's VAT Talk, entre no nosso canal do Stock Forbes, no YouTube. Lá você vai ver um monte de assunto importante, sempre nesse formato prático, dia a dia, no detalhe, como é que vai mudar a sua vida. Então, aperte o sininho, deixe os seus comentários, não é assim que faz? Se inscreva no nosso canal, porque a gente vai sempre estar trazendo novidades para vocês. Em princípio, a gente faz um Let's VAT Talk por mês, mas tem mês que a gente faz 2, 3, porque é muito assunto novo, impactante. O objetivo não é restringir o acesso ao Let's VAT Talk, então todo mundo está convidado, outros colegas de outros escritórios, até para fazer benchmark, qualquer um pode participar, ok? E ao final, a gente envia o vídeo, o link do vídeo da apresentação de hoje, junto com o PowerPoint. Então, todo mundo vai receber aí o acesso full ao nosso material. Vamos lá? Gui, você que é o comandante da apresentação? Eu mesmo. Compartilhar aqui. Estão todos vendo? Sim. Second round. ADC 49. Vamos lá. A gente dividiu por grandes tópicos, mas vocês vão ver que a gente vai falar de vários outros temas aqui dentro de cada um desses tópicos. E para deixar a nossa atividade, nossa manhã mais dinâmica, com esse papão maravilhoso, super legal, a gente vai subdividir pelas pessoas que estão aqui hoje participando conosco, também para deixar ainda mais dinâmico o dia, a apresentação. Vamos lá, mais um. Boa. Colocamos as carinhas aí do nosso egrégio Supremo Tribunal Federal. E para resumir, mesmo porque todo mundo já está cansado de ver isso aqui, você joga no Google, você vê isso aqui, né? Essa aqui é a informação que todo mundo tem acesso, né? A ADC 49 foi julgada definitivamente, a gente não tem mais o que discutir nesse ponto. O que está por vir é o que será feito em relação à forma como essa manutenção de crédito será dada e como essa transferência, sim ou não, e quanto será regulamentada. E isso o Supremo jogou na mão dos estados. Existe uma grande discussão se os estados teriam competência para regular isso, ou se isso seria matéria de lei complementar. Tá? Se os estados têm competência para regulamentar isso, em tese, já que a gente precisa ter uma uniformidade nacional do assunto, e essa matéria deveria ser tratada no âmbito do CONFAS. De qualquer maneira, as legislações estaduais, né, dos 27 estados do Distrito Federal, precisam prever esse novo mundo. Que, de novo, gente, não é tão novo mundo assim, né? Que o ICMS não incide na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, isso a gente já sabia, mas as legislações previam e só aquele que interessava fazer isso
principalmente quem tinha algum tipo de benefício na ponta, né? Ou mesmo nas aquisições, né? Você queria neutralizar os efeitos do ICMS, você acabava impetrando uma data de segurança para tentar tirar o ICMS nessas transferências. Mas agora é lei, é ordem, não é nem lei, é ordem. Lei virá depois, mas agora é ordem, né? O ICMS não mais incide nas transferências. E isso é obrigatório. Agora, a questão da obrigatoriedade de transferência ou não, a gente vai discutir aqui hoje. Tá? Esse é um ponto em aberto, porque a manutenção ela foi sacramentada no julgamento. Agora, como vai ficar isso aqui? E se eu comprei com ICMS 18, não transferi os créditos, transferi a mercadoria, mas não transferi os créditos, e lá no outro estado eu tenho uma saída não tributada por qualquer motivo, seja redução de base, seja isenção, como que fica? E se for obrigatória a transferência e eu tiver essa mesma situação? Quer dizer, eu vou morrer com esse crédito lá do outro lado? Quer dizer, tem um monte de ponto aberto, um monte de ponto solto, e a gente vai ir pegando cada uma delas para discutir aqui com vocês. Aqui do lado direito, a gente tem, então, algumas perguntas que a gente ainda tem de incerteza, mas que a gente tem já uma visão, na nossa opinião, do como deve seguir. Né? Se haverá limitação desses créditos, como que eu vou fazer se não houver regulamentação, porque ficou também decidido, pelo voto do Fachin, que se os estados não regulamentarem, isso é possível, isso não é provável, mas é possível, que eles não consigam entrar no acordo, o contribuinte estará livre para fazer mais ou menos o que quiser. Mas isso vai se realizar na prática? Né? Haverá glosa de créditos no estado de destino? Por quê? De que forma? Os estados têm direito de fazer isso? Faz sentido continuar com benefício fiscal? Em alguns casos, não fará sentido. Então, todo um planejamento que as empresas antes tinham, agora esse planejamento vai precisar ser repensado, principalmente aquelas empresas que têm cobertura em todo o território nacional. Tá? De novo, tratamento de créditos acumulados. Esse ponto é ultra importante e vai depender, logicamente, do que ficar decidido pelos estados. Né? Isso pode mudar também todo um cenário para o bem ou para o mal. Tá? Como a gente vai fazer para realizar, para instrumentalizar a manutenção de crédito? Isso a gente ainda não sabe, mesmo porque os estados ainda não se decidiram como isso vai se dar, mas se chegar no final do ano e nada for feito, o que o contribuinte deve fazer? Como se preparar para o ano que vem? Quer dizer, não só essa frase é um pouco etérea, porque é só em relação à ADC 49, tem um monte de novidade acontecendo agora. Como se preparar para 2024? A gente nem chegou na metade do ano ainda, de 2023. Pois bem, alguns pontos antes de passar a bola, que são... eu vejo muito na imprensa e colegas comentando que depois dessa decisão foi uma micro-reforma tributária realizada pelo STF. Que o ICMS teve mais um parafuso na sua estrutura, um parafuso de VAT. Não foi. A gente melhorou um pouquinho a questão de se chegar próximo do que é um VAT, que o VAT, de novo, não considera o contribuinte um estabelecimento. Estabelecimento é como se fosse um veículozinho, tá? Dentro do VAT, e isso é do IBS, o estabelecimento ele serve para outros propósitos, mais para a funcionalidade do sistema do que para fins efetivamente fiscais, de recolhimento. Ali é uma plataforma de apuração. Por quê? Porque a apuração global ela é consolidada dentro da pessoa jurídica. Aqui, o STF ele reforçou a autonomia dos estabelecimentos. A única coisa que ele falou foi o seguinte:
não incide o ICMS na transferência entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Foi isso que ele decidiu. Segundo ponto, a partir daí, que o crédito está mantido. A partir daí, acabou. Aí, agora, eu vou passar a palavra para os meus colegas para a gente fazer uma operação salame e fatiar esse assunto e ir direto ao ponto. Quem é a primeira pessoa a falar? Sou eu. Aninha, vamos lá. Ô, Paulo, Fala. deixa eu só fazer um comentário em cima do que você falou. Você tem aquela impressão, sabe aquela pergunta? Isso eu acho que todo mundo já passou na sala de aula. Você sabe que tem alguma coisa errada, mas se você fizer aquela pergunta em público, né, você vai ter uma resposta que você não deseja. Né? Então, todo mundo sabe que tem alguma coisinha de errada, mas existe ninguém mandou perguntar, né, Mário? Ninguém mandou perguntar. A prova é a lápis assim, ou a caneta? Exatamente. Então, assim, cara, se você perguntar, você vai se dar mal. Então, existe uma razão, técnica ou atécnica, das coisas acontecerem do jeito que são. Né? E no dia que você formalizar a pergunta, você vai ter uma resposta que você não quer ouvir. Né? Então, ao invés de você levantar a mão no meio da sala, um colega mais esperto diz assim para você, cara, se você tem essa dúvida, vai no ouvido da professora, pergunta só para você. Né? Então, eu acho que essa, e a gente vai ver aqui, é exatamente a questão da incidência, não, da não saída, né, numa operação de transferência em relação ao ICMS. Perguntamos demais de uma forma pública, né? E talvez a gente tenha escutado aquilo que a gente não queria ouvir, né? E talvez, como a gente vai ver cenas nos próximos capítulos, a solução para aquilo que a gente não queria ouvir se aproxima muito da sistemática que a gente tem hoje. Então, é isso, cara. É isso. No final é isso. E só para quem nunca participou do Let's VAT Talk, gente, é um bate-papo. Então, assim, não é que a gente é sem educação, não, tá? Então, uma pessoa está apresentando e a outra vai comentando. E essa é a dinâmica. Aninha, o palco está todo para você aí. Vamos lá. Primeiro, bom dia de novo, pessoal. Meu papel aqui hoje é falar um pouquinho do ponto mais importante que foi fixado pelo STF agora no julgamento dos embargos de declaração na ADC, né? Que foi a modulação dos efeitos da decisão que foi anteriormente proferida, quanto do julgamento de mérito lá em 2021. Gui, pode passar o primeiro slide? Eu acho que é importante que a gente comece a falar da modulação dando um passo atrás e explicando um pouquinho o contexto que ensejou a necessidade de modulação dos efeitos dessa decisão. Né? Então, a necessidade de modulação ela já tinha sido levantada pelo Estado do Rio Grande do Norte lá atrás, na petição inicial da ação. O intuito dessa ação, em sendo uma ação de declaração de constitucionalidade, era justamente ratificar a constitucionalidade da incidência do ICMS nas transferências entre filiais. Né? O Estado ele buscava ali a confirmação de que a exigência desse imposto era válida e era constitucional. Mas o Estado fazia uma ressalva na própria petição inicial, que era a seguinte: na eventualidade de o Supremo Tribunal Federal julgar essa ação improcedente e, portanto, declarar esses dispositivos aqui inconstitucionais, há necessidade de modular os efeitos dessa decisão. Né? E esse ponto, ele não foi enfrentado pelos ministros no julgamento de mérito da ADC lá atrás. Obviamente que essa omissão ensejou os embargos por conta de dois motivos principais. Né? O primeiro deles, a necessidade de modulação que tinha sido levantada, obviamente. Primeiro, o que o Estado alegava. A situação que se verifica atualmente, a despeito de os tribunais superiores já terem sedimentado jurisprudência no sentido da não incidência, no sentido de que a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo titular não configura fato gerador de ICMS, fato é que, até então, o que havia eram algumas decisões do próprio Supremo a esse respeito e um entendimento simulado do STJ, que, na visão dos estados, não implicava a declaração de inconstitucionalidade dessas normas. Então, as normas elas continuavam inseridas no ordenamento jurídico
e presumidamente válidas. Então, elas ainda pautavam a atuação dos estados. Os estados ainda exigiam ICMS, e muitos contribuintes, a despeito do entendimento simulado do STJ, começaram a fazer da forma como os estados entendiam que era devido. Então, eles destacavam o ICMS na saída e eles creditavam do ICMS no estabelecimento de destino das mercadorias. Diante desse cenário, fato é que a declaração de inconstitucionalidade, como ela ocorreu na ADC, gerou uma mudança brusca de panorama, né? Agora eu vou precisar me adequar. Qual que é o problema de eu me adequar? O primeiro, essa decisão, do jeito que ela foi proferida, tirando a possibilidade de destaque do ICMS na saída, né? Porque, enfim, ele não vai incidir, gera um desequilíbrio federativo, um desequilíbrio arrecadatório, porque antes o que você tinha? Você tinha um débito no estado de origem da mercadoria, quando da saída da mercadoria que foi transferida, e um crédito, em contrapartida, no estado de destino, mas que também tinha um débito dele quando dessa mercadoria, quando da comercialização dessa mercadoria, né? Então, você tinha débito na origem e débito no destino. A partir do momento em que você tira o débito da origem, você concentra o débito só no estado de destino. Ele fica com a arrecadação toda, regra geral, né? Então, esse é um primeiro problema. Segundo problema, não cumulatividade. A partir do momento em que eu não tenho débito na saída, eu não posso ter o crédito na entrada. Então, você gera aí todo um cenário controverso no seguinte sentido. É inconstitucional a incidência do ICMS na saída de transferência, então eu, contribuinte, paguei ICMS lá atrás de forma indevida. Eu quero de volta. Se eu quero de volta, muito provavelmente o estado de origem vai querer o estorno dos créditos dos quais eu me apropriei para dar essa saída. E não é só isso. O estado de destino, se o meu pagamento foi indevido, se a incidência ela não era devida, ele vai me cobrar o complemento do ICMS que deixou de ser pago nessa perna da comercialização pós-transferência em razão do desconto dos créditos, né? Então, tem toda essa problemática envolvida e, além disso, o Estado também pontuava o seguinte, eu preciso de um tempo para me adequar, para adequar as minhas normas, o contribuinte precisa de tempo para fazer uma parametrização dos sistemas dele e se readequar também a essa nova regra, a gente precisa modular os efeitos dessa decisão. Um segundo ponto que foi suscitado nos embargos de declaração, a autonomia dos estados, porque a partir do momento em que o STF declara, como declarou no primeiro acórdão, a inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Candir, que falava de autonomia dos estabelecimentos de um mesmo contribuinte, essa declaração de inconstitucionalidade irrestrita, do jeito que ela foi feita, ela resvala para muito além da transferência entre filiais, né? Ela resvala no cumprimento de obrigações acessórias, ela impacta eventualmente até eventuais questionamentos dos contribuintes em relação a como fazer a apuração do ICMS de forma descentralizada ou centralizada, enfim, porque a partir de agora, em tese, os estabelecimentos não têm mais autonomia, isso foi reputado inconstitucional. Então, o que o Estado pedia era uma reavaliação desse ponto para que, em vez de uma declaração de inconstitucionalidade, ponto, desse dispositivo, fosse determinada uma declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto da norma. O que isso significa? Que, muito embora a autonomia dos estados ela seja constitucional, ela vai ser relativizada, ela não vai se aplicar no contexto específico das transferências entre filiais, né? Então, eram basicamente esses os pontos que estavam ali, que constavam nos embargos de declaração que o STF julgou agora. E, no dia 12 de abril, salvo engano, finalizou-se a sessão virtual de julgamento desses embargos de declaração, prevaleceu por maioria o voto do Fachin, que foi acompanhado pelo Barroso, né? E o que ficou definido? De fato, assim, a gente leu e releu aqui os votos algumas vezes para tentar extrair as principais conclusões ali, e a gente consegue visualizar, vislumbrar ali 4 premissas principais que foram fixadas pelo Supremo Tribunal nesse julgamento, né? Primeira premissa, necessidade de fato de modulação dos efeitos dessa decisão, porque existia, nas palavras do próprio Fachin, uma necessidade de se evitar um cenário de macrolitigância,
né? Então, evitar esse cenário de um lado, os contribuintes querendo a devolução do ICMS que teria sido pago em transferências, de outro, estado de origem querendo estorno, estado de destino querendo complementação do imposto, enfim. Não, a gente vai prezar pela preservação das situações já concretizadas e não contestadas, seja judicialmente ou em uma discussão administrativa. Então, preserva-se dessa forma a arrecadação dos estados e, de outro lado, a segurança jurídica do contribuinte que vinha atuando de acordo com o planejamento próprio até então, né? A segunda premissa, possibilidade de manutenção dos créditos em operações anteriores, né? Então, essa história de que os estados vão poder exigir o estorno dos créditos por conta do fato de que uma transferência de mercadoria entre filiais não gera destaque do ICMS na saída, não procede. Os créditos vão poder ser mantidos e não há que haver nenhum tipo de estorno dos créditos que foram preparados em operações anteriores. Uma coisa não leva a outra, né? Isso foi exatamente o que o Barroso ele consigna no voto dele. Terceira premissa, possibilidade de transferência desses créditos, aos quais o contribuinte faz jus, independentemente do fato de não ter incidido o ICMS na saída por transferência, né? E quarta premissa, a manutenção da autonomia dos estabelecimentos. De fato, se reconheceu a necessidade de apuração descentralizada, de manutenção da autonomia dos estabelecimentos em contextos outros que não a transferência entre filiais, e os embargos, então, foram acolhidos para aceitar a sugestão dos estados, digamos assim, de declaração apenas parcial de inconstitucionalidade desse dispositivo sem redução do texto. Então, está mantida a autonomia dos estados, mas ela não vai poder justificar a incidência do ICMS na transferência entre filiais. Esse é o ponto. Bom, e como que foi fixada a modulação, né? Eu acho que isso não é novidade, enfim, mas a gente precisa falar aqui de toda forma. Bom, muito na linha do que o Paulo já tinha falado no início da exposição, né? Houve muita preocupação em se manter estabilidade, segurança jurídica, clareza, transparência. De fato, assim, o novo julgamento, o julgamento dos embargos de declaração, ele trouxe soluções, mas ele também trouxe muitas dúvidas, né? Como que funciona para os contribuintes em geral a partir desse julgamento, né? Até dezembro de 2023, a situação continua como ela está e como foi descrita pelos estados na ação, né? O ICMS ele vai continuar incidindo sobre a transferência, o destinatário vai poder manter o crédito e não vai haver direito de devolução, de ressarcimento dos valores que foram pagos a título de ICMS na transferência no passado. Isso para contribuintes em geral, que não tenham ações judiciais, ou melhor, refraseando, que não tinham ações judiciais ajuizadas ou não tinham discussões administrativas em curso na data da publicação da ata de julgamento do acórdão de mérito, ou seja, lá em abril de 2021. Os contribuintes em geral, então, as coisas continuam como elas eram até dezembro de 2023 e o acórdão passa a valer de 2024 para frente. A partir de 2024, o ICMS ele não vai incidir mais nas transferências, o contribuinte vai poder manter o crédito e vai haver a possibilidade de transferência desses créditos de uma forma ainda incerta do estado de origem para o estado de destino. Bom, ressalva na modulação, como a gente já tinha falado aqui, contribuintes que possuíam ações judiciais e processos administrativos pendentes. Em tese, se esses contribuintes estão a salvo da modulação, isso significa dizer que, para eles, a decisão do STF ela já é imediatamente aplicável, né? Então... hein? Essa afirmação é forte, viu? É aí que mora o perigo, hein? Veja que eu falei em tese. Porque, bom, se a gente parte da premissa de que a decisão do STF ela é imediatamente aplicável para esses contribuintes que tinham ação, que tinham discussões administrativas em curso, e isso significa dizer que para eles, em tese, não vai incidir o ICMS
muitas ressalvas, em tese, porque, né, isso tem que ser posto com cuidado. Advogado é um bicho, né? Fica sempre assim, em tese. Em teoria. Já faz o jabá, André. Para saber mais, vou deixar aqui embaixo o meu e-mail e o meu contato. A gente conversa. Bom, para esses contribuintes, então, a não incidência do ICMS entre estabelecimentos, ela se aplica imediatamente, né? Em tese, esses contribuintes eles não precisam mais destacar o ICMS na saída, e eles poderiam pedir a devolução do ICMS que foi indevidamente recolhido no passado em transferências. Aqui fica uma ressalva, né? Não se pode ter o melhor dos dois mundos, então, obviamente, que um eventual pedido de devolução desses débitos, vai anular os créditos, se eles foram apropriados no passado. Não sei se o Marden quer fazer algum comentário a esse respeito, ou o Gui. Do estabelecimento de destino, né? Exato, não, sim. Do estabelecimento de destino, de origem. Não, origem. Porque senão eu peguei o crédito e ainda estou querendo de volta. Exatamente. Aí é presente de Natal antes de dezembro chegar. Mas. Exato. Você ia falar alguma coisa, Marden? Acho que... Não, eu ia dizer que é tudo ensaiado aqui, né? Vamos falar a verdade, né? Então, bom, o Guilherme quer comentar alguma coisa? Isso aqui já está combinado tem tempo. Bom, então, em relação à incidência e manutenção, é basicamente isso. Em relação à transferência de créditos, como a gente já tinha falado também, o STF ele falou que existe o direito à transferência dos créditos do estabelecimento de origem para o estabelecimento de destino, e ele concedeu um prazo para que os estados regulamentem essa questão da transferência, né? Só que essa regulamentação ela vai ter que acontecer até 2024. E se ela não acontecer, então os contribuintes vão ter autorização para promover essa transferência de forma automática. E é aqui que começam as principais dúvidas em relação a essa decisão que o STF tomou. Porque, vamos lá, pelo menos na nossa visão aqui, fica um pouco mais claro do ponto de vista de quem não tem ação judicial ou processo administrativo, de quem não está a salvo da modulação, como que vai acontecer. Até 2020, até dezembro de 2023. Incidência na saída e crédito na entrada no estado de destino. E a partir de 2024, não incidência com manutenção dos créditos e possibilidade de transferência, ao que se espera, já regulamentada, de forma que os contribuintes tenham mais clareza a respeito de como fazer essa transferência de créditos, né? Agora, em relação aos contribuintes que estão a salvo da modulação, como fica a questão de transferência de créditos, né? Se eu posso me valer da decisão imediatamente e não destacar o ICMS na saída, como eu faço para transferir os meus créditos? Gui, se puder passar o slide. Então, assim, esses contribuintes que eles têm processos pendentes de julgamento, eles estão a salvo da modulação, em tese, eles têm duas possibilidades, né? Ou eles continuam, se portam, ou continuam não seguindo aquilo que o STF determinou, independentemente de já terem ali uma determinação expressa de que eles estariam a salvo da modulação, então eles decidem simplesmente seguir como se não tivessem ação, vamos dizer assim, e continuam com o destaque do ICMS na transferência, tendo, dessa forma, o direito ao crédito garantido e sabendo também que isso é um procedimento que necessariamente só vai ter aplicação no curto prazo, porque a partir de 2024 a regra já vale para todo mundo. Ou então, eles partem do pressuposto de que todas as premissas que a gente sedimentou lá atrás e que foram fixadas pelo STF nesse julgamento dos embargos já são imediatamente válidas para ele, ele não destaca o ICMS na transferência. Tenta, de alguma forma, fazer essa transferência dos créditos. Qual que é o risco dele, né? Interpretações diversas possíveis por parte dos estados, seja em relação à eventual glosa dos créditos,
por conta do fato da obrigatoriedade de estorno, ou então exigência de tributação integral nas operações subsequentes, enfim, essa questão de como vai ficar a transferência dos créditos para contribuintes com ações pendentes não ficou clara, não se sabe como que isso vai ser operacionalizado na prática. A nossa visão aqui, até de forma... E Aninha, sinceramente, deixar essa decisão de como isso vai se dar na mão do STF é perigoso, né? Primeiro que eles não têm noção prática de como isso funciona. Nem competência para decidir isso, né? Isso aí é matéria a ser decidida mesmo no âmbito legislativo, né? E não só colocar isso na mão dos deputados e senadores, mas com input da prática. Sabemos que é muito provável que isso não vá para o Congresso, que isso vá para o CONFAS. Que, no fundo, né, é você chegar... Desculpa, eu tenho um monte de amigo das fazendas estaduais, mas é você chegar para um grupo de raposas com a galinha nas mãos e falar assim, gente, cuida aqui para mim enquanto eu vou ali. É a mesma coisa. Então, a chance de ter restrição, de ter... Porque diante de um cenário econômico difícil que a gente tem, diante de um cenário em que os estados perderam receita, como foi o ano passado, a chance de haver restrição para o contribuinte é gigantesca, gigantesca, né? Com certeza. Então, é isso. Agora, assim, deixou a galinha na mão das raposas... E a depender da forma de regulamentação, vai sair existe, churrasco. já puxando um pouquinho né? Para mim, dependendo da forma de regulamentação que os estados optem por fazer dessa transferência de créditos, a gente vai ter algumas oportunidades interessantes de discussão. Mas isso a Palominha vai abordar um pouquinho mais na frente. Bom, a gente pode passar e ir para os próximos slides. A nossa visão, né? Só fazer uma parte aqui, Aninha. O ponto, eu acho prático, que a gente pode tirar dessa parte, é o seguinte, olha, você tem, se as empresas, né, elas já ingressaram com uma ação judicial para questionar o ICMS na transferência, né, é óbvio que já existia um interesse anterior, porque existe uma expectativa de que quando você entra com essa ação, é um assunto simulado, né, então você tenha um benefício provável ali naquela ação, né, então você tem vamos dizer, você tem um interesse específico, né? Esse interesse específico, como era a regra antiga, né? Ele já previa uma situação, né, de manutenção do crédito, né, no seu estado de origem, e não existia uma regulamentação futura, né, de transferência, seja econômica, financeira, desse crédito, né, que está ali, né, guardado, né, para o destino. Então, eu acho que o ponto né, a gente não precisa, né, para quem já entrou com ação, ter uma interpretação diferente para mudar aquilo que você já vinha fazendo. Então, se você tem uma ação judicial e você já conseguiu, né, suspender, né, não tributar o ICMS na sua transferência, muito possivelmente você tem uma solução para o crédito que ficou na sua origem. Então, permaneça com essa sua solução, porque a regulamentação dessa transferência para o outro estado ainda não foi realizada. E aí você pode entrar num cenário espinhoso, né? Inclusive para o próprio STF. O STF às vezes o seguinte para você, olha, não, eu falei para você não tributar na sua transferência, mas eu não falei para você, né, que você já pode, a partir de agora, transferir por si próprio a metodologia que é sua, né? São coisas distintas. E só lembrando que não existe uma produção em massa dessas decisões. Embora a gente saiba que tem um monte de copy and paste, cada caso é um caso. Então é importante saber, por exemplo, se no seu caso, o que seu advogado pediu para o juiz e o que o juiz deu, né? Então, porque a gente tem visto no mercado um monte de decisão diferente da outra, né? Não adianta a gente falar que, não, para todo mundo é assim. Não, o seu caso é um caso diferente do outro.
E muito na linha do que o Marden acabou de falar, essa é a nossa visão, né, de que todos os contribuintes, independentemente de terem ou não ação judicial, processo administrativo em curso, deveriam aguardar a regulamentação dessa transferência de créditos para operacionalizá-la de fato, né? Isso muito por conta do teor dos votos, né, do Fachin e do Barroso. A gente destacou aqui o principal trecho no próximo slide. Pode passar também, Gui, a gente destaca. Pelo menos nesse ano, né, Aninha? Exatamente. Aguardar pelo menos nesse ano. Exato, 2024. Perfeito. O trecho do voto do Barroso que fala da modulação, né, que ela, de um lado, evita uma crise fiscal e preserva as finanças dos estados, e, de outro, garante uma certa segurança jurídica aos contribuintes, e também para evitar, obviamente, as interpretações dos estados, no sentido de que essa transferência não poderia ser realizada, e a consequente aplicação de multas. E a gente já vai para o meu último... Aqui são algumas das possibilidades que a gente vislumbra em termos de risco, né? Caso eu, contribuinte, opte por realizar essa transferência de créditos sem a regulamentação, quais são os riscos que ocorrem, né? A gente vislumbra aqui alguns. A aplicação de multa por crédito indevido, a aplicação de multa por emissão de nota fiscal com destaque indevido do imposto, já que ele não deveria ter sido destacado na saída, a emissão de nota fiscal que não corresponde à efetiva saída ou entrada de mercadoria no estabelecimento, enfim. É basicamente isso. Agora, a grande questão, ou uma outra questão que também fica em relação aos votos dos ministros, é como essa regulamentação ela deve se dar pelos estados, né? Qual que vai ser a via dessa regulamentação? Acho que a Paloma vai abordar um pouquinho desse ponto agora. Excelente, Aninha. Bom dia, pessoal. Então, como ela acabou de mencionar, né, a principal questão aqui é como deverá ocorrer a regulamentação da transferência desses créditos de ICMS de um estabelecimento para o outro. Será por meio de lei complementar? Não, basta um convênio do CONFAS para isso? Mas antes de responder de forma objetiva esses questionamentos, eu acho interessante traçar um paralelo aqui com a ADI 5469, que inclusive mencionaram aqui no chat que o Marden está bem acostumado com esse tema, já discutiu bastante, que é, nesse outro julgamento do STF, eles decidiram em sede de repercussão geral que a cobrança do DIFAL pressupõe lei complementar. Então, as alterações promovidas pela Emenda Constitucional número 87 de 2015, relativas ao ICMS, elas, para serem aplicadas, precisam da edição de uma lei complementar. Então, o convênio CONFAS existente à época, ele era insuficiente e ele não tinha competência para tanto. E aí, muitos aqui também vão lembrar que foi uma corrida no Congresso para aprovar um projeto de lei complementar até o final do ano do julgamento. E aí ficou aquela coisa, e aí, vai aprovar? Não vai? Os estados vão poder cobrar o DIFAL? Ele é inconstitucional? Não pode? Essa nova sistemática? Foi uma loucura, até que foi aprovada a Lei Complementar 190 de 2022, só em janeiro do ano seguinte. Mas o que eu quero dizer? Porque você lembra, Paloma, que estava pronto, só faltava a assinatura e publicação pelo digníssimo ex-presidente que estava andando de jet ski. Não vou entrar em detalhes políticos aqui, entendeu? Meu papel é jurídico. Mesmo porque se seja um, se seja outro, para mim... E aí, o que eu quero dizer com essa comparação? É que, naquele caso, estava nítida a necessidade de uma lei complementar e, mesmo assim, foi um sufoco para aprovar. Nesse caso aqui, que nem foi a principal discussão nos votos do STF, dos ministros, como é que a gente vai fazer? Será que vai ser aprovado a tempo mesmo? E se for de forma automática, como é que vai ficar? Então, é uma provocação mesmo para a gente refletir. E o que a gente consegue extrair hoje do voto que prevaleceu nos embargos de declaração, que foi o voto do Edson Fachin. Ele não foi expresso, ele não falou nada de forma expressa,
mas ele defendeu a necessidade de modulação dos efeitos para que neste intervalo, ou seja, até janeiro de 2024, os estados e o Distrito Federal empreendam esforços perante o Congresso e o CONFAS para regulamentar o tema. Então, ele foi muito genérico, ele deixou em aberto, olha, estados e Distrito Federal conversem perante o Congresso, o CONFAS, e vamos ver como é que vai resolver essa questão. Diferentemente do... É quando o seu pai te dá uma ordem e você quer executar a ordem, ele fala, fala com sua mãe, né? Exatamente. Resolve aí. Não sou eu que vou dizer, mas isso foi bem diferente do voto do ministro Dias Toffoli, que foi o voto de divergência. Não foi o voto que prevaleceu, mas ele colocou lá que cabe à lei complementar disciplinar o regime de compensação do imposto. E ele fez isso com base na linha C do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12 da Constituição. Seja em virtude dessa linha C, e aí pode passar, Gui, ou seja, em virtude da linha F, que nós entendemos que também é aplicável, porque ele menciona, cabe à lei complementar prever casos de manutenção de crédito relativamente à remessa para outro estado e exportação para o exterior de serviços e de mercadorias. Mas fato é que a Constituição, ela atribui ao legislador complementar federal a competência para regulamentar essa matéria. O que isso quer dizer? Sem juridiquês, precisa de lei complementar. Mas isso não quer dizer que o convênio não tem um papel fundamental aqui. Não, ele serve como uma norma de conduta, ele é complementar à lei complementar. Ele se posiciona diante da lei, mas ele não é substitutivo da lei complementar. Inclusive, hoje tramita no Congresso Nacional 2 propostas de lei complementar que foram mencionadas no voto de divergência do Dias Toffoli. O primeiro é o projeto de lei 332 de 2018, que foi proposto antes mesmo do julgamento de mérito da ADC 49. Ele propõe a inclusão de um parágrafo no artigo 12 da Lei Candir, mencionando 2 coisas. Primeiro é que não ocorre o fato gerador do ICMS nos casos de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, e o segundo é que esse contribuinte ele vai poder manter o crédito na sua integralidade, mas ele é omisso em relação a essa possibilidade de transferência de crédito, não fala nada. Esse projeto ele foi discutido anteontem, ou antes de ontem, é porque a gente estava brincando que o mineiro corta palavras, então anteontem eles estavam discutindo esse projeto no plenário, e aí por pedido de um senador, eles retiraram de pauta para aprofundar os estudos e eles vão retomar na próxima semana. Já o outro projeto de lei na Câmara dos Deputados é 148 de 2021. Ele tem um conteúdo muito semelhante ao 332 de 2018, com uma diferença, é que ele faculta ao contribuinte a possibilidade de destacar ou não o ICMS na nota fiscal, de recolher ou não. E aí, só se ele destacar, é que ele vai poder transferir esses créditos para o estabelecimento destinatário, que é o que acontece hoje. Então, não resolve o nosso problema. Isso aí já tem hoje. Só que o nosso diferencial é que nós vislumbramos outras possibilidades. E aí eu deixo a palavra com o Gui. É isso, acho que queria... Pô, aí você... Foi o melhor gancho que eu já vi nesse Jeitinho Top. Pois é. Se vira aí. Agora tá com você, Gui. Para eu contribuir em um passo anterior, você comentou sobre os convênios. Existe uma possibilidade, a gente não pode descartar, da lei complementar vir e falar: é assegurada a transferência na forma que os convênios decidirem. E aí os convênios exato. determinam qual a forma que isso vai acontecer. O que aconteceu lá na Lei Complementar 160, que depois veio o Convênio 190, na época da guerra fiscal. Exatamente. Então, essa é uma possibilidade. E, assim, apesar da analogia das raposas, né, eu tenho dúvida o quanto o Congresso Nacional ele vai conseguir criar uma alternativa realmente boa para a transferência desses créditos. Por quê? Porque hoje, se a gente for pensar, quais são as formas conhecidas de transferência de crédito que a gente tem olhando para o ICMS? Até alguns colegas falaram também em relação ao IPI,
Mas olhando para o ICMS, quais são as formas conhecidas que a gente tem? Então, a primeira que a gente tem, quando a gente olha os casos de apuração centralizada, que são poucos estados que autorizam, para a gente recapitular, né, a apuração centralizada, basicamente a gente tem estados, estabelecimentos dentro do mesmo estado, que a legislação autoriza que um deles seja o centralizador de apuração e pagamento do imposto. Como funciona? Cada estabelecimento ele apura o seu saldo devedor ou credor e ele transfere esse para o estabelecimento centralizador. O que tiver de saldo a pagar, ele é pago consolidando todos os débitos e créditos. Existem diversas restrições, de modo que é difícil você falar que isso é uma transferência de crédito. Não. Isso é uma transferência de saldo apurado, seja ele débito, seja ele devedor ou credor. Não é uma transferência de crédito em si. Por quê? Porque se eu tiver um saldo devedor, eu transfiro só débito. Então, não é uma analogia perfeita em relação ao conteúdo, mas em relação à forma, a forma que hoje os estados regulamentam isso é por meio de emissão de nota fiscal. Quando a gente fala de ressarcimento na substituição tributária, a gente também tem hoje, e isso até é conveniado, uma hipótese de emissão de nota fiscal de ressarcimento. Então, o que acontece? Vamos imaginar que eu tenho teve uma retenção de ICMS-ST que foi feita pelo substituto tributário. O substituído tributário, por qualquer que seja a situação, ele tem um direito a um ressarcimento do ICMS o ICMS-ST que foi retido indevidamente. Hoje, os estados também têm uma regulamentação que eu posso emitir uma nota fiscal de ressarcimento de ST, e em nome do substituto, para que ele se credite do ICMS-ST que foi pago indevidamente, também por meio de nota fiscal. Nas hipóteses de venda de crédito de ICMS, a gente tem, em algumas previsões, e aí não é em São Paulo, mas em outros estados a gente tem essa possibilidade, de que a venda de crédito seja operacionalizada também por meio de nota fiscal. O que eu quero dizer aqui? Nessas três primeiras hipóteses que a gente está falando, é uma nota fiscal só para transferir o crédito. O que significa que, provavelmente, quando a gente estiver falando só de transferência de crédito, é de se esperar, com base na experiência que a gente tem, que a transferência do crédito seja autorizada também por meio de nota fiscal. A transferência do crédito que trata o julgamento da DC 49, quando for operacionalizada, é de se esperar que ela seja operacionada por meio de emissão de nota fiscal. E a gente tem uma última hipótese, que são as notas fiscais de mercadoria. Então, veja, as de cima a gente está falando de uma nota fiscal específica para a transferência do crédito. A última a gente tem uma nota fiscal para acompanhar uma mercadoria e que o efeito dela também é uma transferência de crédito. É o que a gente tem hoje em relação às transferências, e a gente tem algumas soluções de consulta, e aí em estados diversos, que falam que, olha, uma hipótese de cisão parcial, como é que eu faço para transferir o crédito do estabelecimento original para a NILCO? Como que eu faço para a transferência desse crédito de ICMS vinculado ao estoque? E alguns estados eles dão essa possibilidade. Só emite a nota fiscal de transferência de estoque e você destaca o ICMS e desse jeito vai transferindo o crédito também. Mas, em relação à forma, então, tudo o que a gente tem hoje de transferência de crédito, ou quase isso, ele está vinculado a uma emissão de nota fiscal. Bom, em relação à forma, isso ficou claro. Agora, em relação ao conteúdo, quais seriam os critérios viáveis que o legislador ou o CONFAS poderiam adotar para transferir o crédito? A gente poderia ter um novo sistema de centralização. Seria o mundo ideal, porque a gente já se aproximaria ao IVA nacional, né?
Então, a gente teria uma centralização nacional do imposto, a gente teria aí apurando débitos e créditos e os estados tendo alguma forma de repartição de receita. É o mundo ideal, dificilmente isso vai vir. Tá? Assim, se a gente estivesse falando numa utopia, isso é o que aconteceria, isso é uma das formas que a gente tem no IBS ou no IVA dual, que a gente teria de centralização do imposto. Estamos trazendo aqui por dever de ofício, por expressar nosso sonho, mas não é isso que vai acontecer. Provavelmente aqui, como vai ser via emissão de nota fiscal para transferência dos créditos, a gente tem que pensar em alguns critérios que poderiam ser adotados. O primeiro olha, o estado de origem, ele pode transferir quanto crédito ele quiser para o estabelecimento de destino, seria uma possibilidade também difícil de acontecer. Ou seja, eu tenho 100 de crédito na origem, essa é a totalidade dos meus créditos, parte desses créditos, parte das minhas operações de saída, eu tenho uma operação aí em transferência interestadual. Poderia vir uma regulamentação que fala, você pode transferir qualquer crédito que você queira para o seu estabelecimento de destino. Também seria um sonho, e já seria algo um pouquinho próximo ao sistema de centralização, mas dificilmente isso vai acontecer também porque os estados não querem ficar perdendo receita. A segunda situação é o que a gente tem hoje, é a alíquota vezes base de cálculo. Então, o Estado, a gente vai ter o que é o PL da Câmara que a Paloma trouxe, basicamente trazendo, eu vou continuar podendo transferir os meus créditos da mesma forma que eu faço hoje. Se eu quiser transferir o crédito do estabelecimento de origem para o estabelecimento de destino, quando eu emitir a nota fiscal de transferência, eu vou lá e destaco o imposto também para poder transferir o crédito. Só que essa metodologia, ela é um pouco falha em relação à transferência de crédito. Por quê? Porque quando eu faço alíquota vezes base de cálculo, não necessariamente eu estou transferindo o crédito. Eu posso transferir mais ou posso transferir menos. Pode ser que tenha entrado uma mercadoria a 4%, eu fiz algum tipo de industrialização que trouxe o conteúdo de importação, né, inferior a 40% e sai a 12%. Então, eu posso estar transferindo mais crédito do que entrou. E o contrário também é verdade. Eu posso ter feito uma importação com crédito de 18 e está transferindo 4. Por isso que, se a gente estiver falando de transferência... Outra, né, Gui? Eu posso ter um produto com baixo índice de insumo ou insumos baratos, né, com custo menor, alta concentração de mão de obra e preço final com a margem gigantesca. Exato. Então, como é que eu vou transferir? É aquele pequeno crédito que eu tomei quando eu comprei insumo ou é o preço de saída? Mesmo que seja o custo todo da mercadoria. Exatamente. Muita ponta solta, muita ponta solta. Se a gente for olhar hoje, né, o artigo, o parágrafo 4º que a Paloma mencionou, né, ele fala hoje de base de cálculo em transferência e estabelecimentos. O primeiro critério é valor da última entrada, o segundo critério é custo, e o terceiro critério é para mercadorias não industrializadas, enfim. A gente tem 3 critérios, basicamente, para a utilização. Nenhum desses critérios transfere o crédito. Ele transfere um crédito, mas ele não transfere o crédito vinculado àquela operação. E qual seria, talvez, a forma de transferir o crédito vinculado àquela operação? Na proporção das saídas interestaduais. Então, vamos supor, eu tenho 100 de crédito e eu tenho, das minhas saídas interestaduais, 50% é interestadual em transferência, 50% é interna em venda. Eu poderia transferir 50% dos meus créditos vinculados às minhas operações. Ponto. Seria, talvez, o critério mais justo, mas seria algo completamente diferente do que a gente tem. Né? O que a gente tem hoje é o segundo critério, que é talvez o mais esperado. Então, isso daqui é para dizer, em relação à regulamentação da transferência, o que a gente pode esperar. Provavelmente a transferência vai ser por meio de nota fiscal, seja uma nota fiscal de crédito só, para transferir o crédito, seja uma nota fiscal acompanhando uma mercadoria que também tem o efeito de transferir o crédito. Em relação aos critérios,
provavelmente a gente vai ter uma alíquota vezes base de cálculo, mas o critério que talvez seria mais justo seria uma transferência da proporção do crédito nas minhas saídas, a transferência do crédito na proporção das minhas saídas interestaduais em transferência. Não vou fazer uma passagem de bastão tão boa quanto a Paloma fez, mas eu vou passar o bastão pro Marden aí para falar um pouquinho porque sobre... você sabe, o Marden, ele veio, por isso que esse é o tópico dele, para falar de futuro, né? Então, o Marden, ele é um futurologista de primeira, e eu queria saber muito de você, Marden, é o seguinte, antes de você começar. Em relação, por exemplo, à questão do... Na verdade, nem para você, eu vou voltar para o Gui. Gui, volta um slide. Você falou que é possível que a gente tenha o segundo critério, que é a alíquota versus base de cálculo. Agora, minha pergunta para você, não querendo te deixar de calça curta, mas é uma questão prática relevante. Quais os efeitos disso aqui no dia a dia dos nossos clientes? Porque a gente tem um universo gigantesco de situações. Isso pode ser bom para alguns clientes, mas isso pode ser extremamente danoso para outros. Correto? Quais Perfeito. situações que você vê assim, puta, essa situação é ruim? A gente vai ter uma situação péssima de acúmulo de crédito. Acho que essa é a pior situação de todas. Então, é essa bola que eu estava tentando. Essa é a pior situação. A gente tem hoje, em diversos estados, na verdade, estou sendo generoso, não é tão diverso, não. Em alguns estados, formas de eu tentar trazer mecanismos para deixar de acumular crédito justamente em razão da transferência interestadual, ou transferência ou operações interestaduais de um modo geral. O que a gente pode ter de pior das situações é justamente acumular crédito. Mas hoje, é o que você estava falando, tem cliente que para isso é bom. Tem cliente que prefere transferir mais créditos. Por quê? Porque eu tenho um saldo devedor em outro estabelecimento, então isso é melhor. Porque eu tenho uma forma naquele estado de ressarcir saldos credores, uma forma melhor do que em outros estados. Então, tem alguns clientes que preferem essa transferência. Mas se a gente for pensar do ponto de vista de justiça, não sei se dá para falar isso mais, mas do ponto de vista de justiça, eu deveria transferir no limite dos créditos, né? Não deveria ficar nem com saldo credor, nem com saldo devedor só por conta dessa transferência. É isso que eu acho que a gente deveria pensar. Mas existem situações de benefício fiscal e que o Marden vai poder falar um pouco melhor, e aí, obrigado pelo gancho, que isso ele é melhor ou pior a depender de quem é o cara que tem o benefício fiscal. É isso. Então, pessoal, não tem fórmula exata para todo mundo. Cada caso é um caso, tem que olhar para dentro, olhar para suas operações, olhar efetivamente como isso vai ficar no futuro. É lógico que a gente tem uma série de pontas abertas, série de incertezas, etc., mas a gente já tem mais ou menos um caminho, né? O Gui trouxe aqui o que é possível diante das ferramentas que a gente já tem, e a gente já pode pensar em alguns cenários mesmo antes de uma regulamentação sair. Meu rei, agora seu Vamos lá, estudo né? de futurologia, por favor, desculpa te atrasar. Não, que é isso. Eu acho que antes da gente falar do futuro, vamos só recapitular até aqui o que a gente viu, né? Então, você que não tem ação judicial, né? O ICMS para transferência continua tributando a partir, né, durante esse ano. A partir de 2024, vale a decisão junto com a manutenção do crédito, que também só vai ser regulada, né, a partir de 2024. Então,
Bom, a gente sempre precisa olhar, né, a questão da tributação, né, na transferência e a questão do crédito. Então, nada mudou em 2023, né? Você está ali bonitinho, né, tributando seu ICMS da transferência e não está regulado nenhuma questão de transferência do crédito. Você que tem ação judicial, né? Então, você que tem ação judicial, você está salvaguardado da modulação, então você consegue praticar, né, a transferência, né, sem o ICMS da operação, e essa manutenção do crédito hoje você precisa aguardar, né, no nosso entender, né, se você não quiser correr risco, né, a forma de regulamentação que só vai vir a partir de 2024. Então, por enquanto, esse crédito seu, né, ele serve para outras coisas, né, para você monetizar dentro do próprio estado de origem, se você tiver um crédito acumulado, né, pedir um ECREDAC da vida, se o seu estado tem isso, né, ou utilizar para abater de outras operações, né, que não a transferência. Então, isso é o que a gente viu até agora. O que mais que a gente viu, né, se eu fosse resumir aí a fala da Palominha e do Gui? Quanto mais a gente fala numa regulamentação dessa transferência do crédito que ficou na origem, mais a gente se aproxima do racional, né, da existência, antes da DC, de uma tributação à transferência. Ou seja, a tributação na transferência, no meu modo de ver, ela envolvia muito mais uma solução prática do que um entendimento jurídico, de circulação jurídica, circulação física, circulação econômica de mercadoria. Tanto que, a partir do momento que a gente tira o ICMS da transferência, a gente precisa regular a transferência do crédito que ficou lá. E, de novo, quanto mais a gente fala em regulamentação do crédito, mais a gente se aproxima da sistemática que a gente tinha antigamente, né? Parece aquele, não sei quem é fã do Game of Thrones, mas tem um episódio que mostra um determinado personagem que ele passa, Paulo, 3 temporadas, né, entrando em labirinto, saindo em labirinto, e no final da 3ª temporada você fica frustrado porque ele volta para o mesmo castelo, né? Então, essa impressão, né, que, sinceramente, me passa. E depois você, poxa, a gente rodou, mas e voltei para o mesmo castelo, entendeu? Cara, então, já que você falou de fórmula lúdica, você sabe que tem uma fábula que aquele apresentador de TV, o Niklas Luhmann, sabe quem que é? Não, fala do Justo Filósofo. Ele fala o seguinte, que 3 filhos, lá na época lá de uma família de beduínos, eles ganharam do pai que faleceu, dos pais que faleceram, 3 camelos. Desculpa, 3 filhos ganharam 11 camelos. Tá? E aí, os pais deixaram em testamento, porque, né, nessa época tinha essa diferenciação de quem nascia primeiro. Assim, o filho primogênito, ele vai ganhar metade dos camelos. O segundo filho vai ganhar 1/4 dos camelos. E o terceiro filho, 1/6 dos camelos. Mas eram 11 camelos. Como é que eu faço para rachar no meio 11? Eu teria que matar um dos camelos. E aí ficou naquela indecisão, porque é uma questão sucessória e eles tinham que fazer alguma coisa. E comer camelo, eu nem sei se isso é algo que eles faziam na época. Então, o que eles falavam? Vão para um juiz decidir. E o juiz falou o seguinte, olha, eu vou emprestar um camelo meu, tá? Para vocês fazerem a conta, depois vocês me devolvem. Então, o juiz emprestou um camelo, ficaram 12. Então, o primeiro filho ganhou 6 camelos. O segundo filho ganhou um quarto. Um filho ganhou os seus 3 camelos e o outro filho ganhou 1/6, ganhou 2 camelos. Então, 6 mais 3 mais 2, 11. Aí fizeram a conta e devolveram o camelo para o juiz. É exatamente isso, cara. No final dá no mesmo. É isso. É a analogia perfeita, né? Então, essa é a minha impressão, né? Às vezes a gente vem ali com nossa, tive uma ideia disruptiva, mas o meu ponto existe uma razão para as coisas serem como são, né? E se a gente não tiver mapeado direitinho isso, pode ser que a gente se complique, né? Se a gente perguntar demais, né,
de forma pública, né, no meio da sala, pode ser que a gente se complique. Eu acho que é essa a lição. Mas vamos lá. Vamos falar de repercussões práticas aqui, futurologia tributária, né? Pode passar, Gui. Eu acho que a nossa intenção aqui, primeiro, é falar de pontos práticos, né, nas operações atuais e como ficariam, né, a partir de 2024 aí. Né? Ou como diria, né, lá o filme brasileiro, né, a gente tem que pensar com estratégia, né? Que aí vai do inglês, strategy, do alemão, como é, Paulo, em alemão? Do francês, stratégie, né? Stratégie. Pois é. Então, vamos pensar com estratégia aqui, né? Primeira coisa, a DC 49, né? Para empresas que possuem benefício fiscal, ela é ruim? Não. Em determinados momentos, ela é até boa. Alguém perguntou no chat, né? Olha, como que eu posso obter proveito, né? Em que cenário ela seria bom para mim, né? Já que eu não tenho regulamentação de transferência de crédito ainda, esse tipo de coisa. Vamos ver uma operação aqui que ela pode ser super positiva para você, né? Então, veja, qual que é o cenário atual? Imagine que você tem um estabelecimento em um estado e um outro estabelecimento, né, e esse estabelecimento no estado A, ele está transferindo uma mercadoria, e o estabelecimento B, em outro estado, ele está recebendo essa mercadoria. Tá? Esse estabelecimento B, ou seja, o destino, né, ele possui um benefício fiscal, e a gente utilizou aqui como exemplo um benefício fiscal de crédito presumido. Tá? Como o nome já diz, crédito presumido, ele é uma presunção do crédito. Tá? Então, normalmente, quando você tem um benefício fiscal de crédito presumido, você desconsidera, né? Ou, em outras palavras, você estorna os seus créditos normais da sua apuração em troca de um outro que é presumido, e que, em tese, é mais benéfico para você. Então, você não pode ganhar nas duas pontas, né? Você abrir mão dos seus créditos normais de apuração em troca de outro presumido ou outorgado, tá bom? Então, vamos imaginar que esse crédito presumido ou outorgado, né, e consequente obrigatoriedade de estorno de créditos normais, esteja no destino, no outro estado. Então, veja, como é que funciona hoje? Imagina o estado A, né, ele vai transferir uma mercadoria. E aí, ao transferir a mercadoria, cenário existe, né, então, sem a DC 49, ele tem um débito de ICMS de 12%, numa operação qualquer. Ele tem o seu crédito normal da apuração, vamos imaginar que ele está transferindo a preço de custo, né, como deveria ser. Né? Então, ele apura zero, nesse meu exemplozinho bem simples, né, o estabelecimento de origem. Tá? Só que, além da apuração dele ser zero, como existia o ICMS na transferência, esse crédito ele é repassado para o estabelecimento B. E aí esse crédito chega no estabelecimento B, né? Só que o estabelecimento B, ele faz jus, né, a um crédito presumido nesse estado. Então, veja, ele na sua saída, né, na posterior venda dessa mercadoria, ele vai ter um débito de 18%, né? Então, numa alíquota normal interna. Ele vai ter que jogar fora esses 12 de crédito que veio da transferência para fazer jus a um crédito presumido de 15. Né? Então, veja o que aconteceu no final, nesse meu exemplo. Né? Estabelecimento A não pagou nada de ICMS, estabelecimento B pagou 3, porque ele teve um débito de 18 e um crédito presumido de 15, então a diferença, né, é 3, só que ele teve que tornar 12, ele teve que jogar fora 12 de ICMS para poder fazer jus ao crédito presumido, beleza? Agora, vamos ver o que aconteceria hoje com a DC 49, e vigente, né, e sem regulamentação. Passa aí, Gui. Mesma situação, né, o crédito presumido, o outorgado está no destino. Então, veja, você, no primeiro estabelecimento, você tem débito de 0. Né? Você não tem, porque você não tem ICMS da transferência. Né? Então, o seu débito é 0 e o seu crédito é 12. Então, você acumulou 12 nesse estabelecimento A. Você tem um crédito lá acumulado. Beleza? Quando você vai para o estabelecimento B, ora, não teve incidência, não existiu ICMS nessa transferência. Então, não há crédito a ser estornado. Então, o estabelecimento B ele vai continuar com crédito normal da apuração 0,
ele vai continuar com o crédito presumido dele de 15 e ele vai ter apurado, no final das contas, 3 a pagar. Qual que é a diferença do cenário 1 para o cenário 2? Nesse cenário, a carga tributária, tanto do estabelecimento 1, que é 0, e o estabelecimento 2, que é 3, é a mesma. Só que no primeiro cenário, né, como houve a transferência do crédito, né, de ICMS, eu tive que estornar, porque essa é a exigência do Estado de destino. Só que aqui não houve transferência nenhuma para o Estado de destino. O meu crédito ficou acumulado no estabelecimento A. Então, eu não precisei estornar o crédito, né? Eu não precisei obedecer, né, o mandamento do crédito presumido, que diz que eu preciso tornar os meus créditos de entrada, porque crédito de entrada não houve, né? Essa transferência foi feita sem incidência do ICMS. Então, qual que é o resultado? Né? E eu não sei se ficou claro para todo mundo, né? Mas o resultado aqui é o seguinte: num cenário da DC 49, eu tenho um crédito que ficou acumulado lá no estabelecimento A, né? Se fosse antes, eu teria que ter estornado no estabelecimento de destino. Esse crédito acumulado ele pode ser utilizado para várias coisas. Por exemplo, para bater com outras transações. Se for um crédito, não só um saldo credor, mas o crédito acumulado, né, no sentido técnico da palavra, eu posso realizar um ECREDAC da vida e monetizar esse crédito. Né? E depois da monetização, eu posso pedir a transferência para a empresa dependente, da dependente, proativo, se a gente estiver falando de São Paulo. Né? Então, veja, existe aqui uma repercussão prática, benéfica, né, da DC 49. Até vir a regulamentação, porque essa regulamentação ela pode dizer o seguinte para a gente, ela pode dizer, olha, esse crédito que ficou no estado de origem, você precisa necessariamente, obrigatoriamente, transferir para o estado de destino. Aí a gente tem um problema, né? Porque se eu for transferir para o estado de destino, a pergunta é, quando se tem a obrigatoriedade do estorno dos créditos normais decorrentes da apuração, esse crédito que foi transferido, ele é um crédito normal da apuração? Porque se for, a gente vai precisar, né, estornar esse crédito. Ou ele é apenas um crédito financeiro, ele deixou de ser um crédito tributário, né? Porque se ele for um crédito financeiro, eu entendo que a gente não precisaria estornar, né? Então, só quem vai dizer isso para a gente é a regulamentação. E como a gente vê, não é uma regulamentação simples. Ah, não, a partir de hoje está transferido. Então, cara, esse crédito, qual que é a natureza desse crédito que vai ser transferido? Ele é financeiro ou ele é tributário? Né? Se você tem um benefício fiscal, né? Aliás, a transferência é obrigatória ou facultativa? Porque se for facultativo, eu vou deixar no meu estado de origem. Né? Em sendo obrigatória, né? Quando eu tiver um benefício nesse estado, eu preciso tornar esses créditos, né, que eu fui obrigado a transferir? Né? Então, são perguntas que a regulamentação precisa responder. Enquanto ela não responder, eu tenho um benefício aqui, matematicamente comprovado para vocês. Vamos para o próximo, Gui. Agora, veja se... Opa, desculpa. Não, acho que é uma coisa que a gente filosofou muito, a gente até preferiu não trazer aqui para a apresentação, justamente porque a ideia é trazer aspectos práticos. Essa transferência do crédito, ela é obrigatória ou ela é facultativa? Porque se você for pensar para um ponto de vista de federalismo fiscal, talvez ela seja obrigatória. Mas a gente sabe que no nosso viés prático, ela vai ser obrigatória ou facultativa dependendo do que vier a regulamentação, né? A gente vai aceitar o que a regulamentação nos der. Mas é melhor que seja facultativa, mas talvez do ponto de vista de federalismo ela seja obrigatória, né? O Estado vai dizer, já que eu não tenho esse débito, que o Estado de destino arque com esse crédito da melhor forma que ele entender que deve arcar. Perfeito, perfeito. Quer ver outra coisa, já que você colocou uma pimenta no negócio? Vamos falar outro benefício. Alguém perguntou, né? Qual que é o benefício que Maria leva, né? Se a gente tiver a DC 49. Volta um slide. Aí agora você deu um gancho que empolga. Veja só, na DC 49, né, eu não precisei estornar... Aliás, volto um cenário, Gui. Um cenário atual, né? Então, veja, para fins de quem tem ação judicial, essa é boa, essa consultoria gratuita aqui para quem está online até o final. Né? Veja só, você tem uma ação judicial, né? Mas você tem um estorno de créditos no estado de destino, beleza? O que é que significa dizer? Que o estado de destino ele não se aproveita daquele crédito. Então, meu velho, se você tem uma ação judicial, né, que lhe dá o direito não só
né, de transferir sem incidência do ICMS, mas de reaver os valores pagos, né, do passado em relação a essa transferência, desde que, né, e aí artigo lá o 66 do CTN, para quem conhece, desde que você comprove que a outra ponta não utilizou desse crédito. Está aqui um excelente case. Você consegue comprovar que o seu estabelecimento de destino não se aproveitou dos seus créditos escriturais. Ele se aproveitou de um outro benefício que o Estado deu, porque tem as exigências dele, você se enquadra nas exigências, você pediu um RET específico, mas fato é que aqueles créditos decorrentes da transferência, eles não foram aproveitados, eles foram estornados. Então, em tese, eu posso recuperar o meu ICMS pago, porque na operação subsequente ele foi custo, ele não foi utilizado pelo meu estabelecimento de destino. Está aqui um excelente ponto para discussão para você que tem ação judicial já questionando o débito do ICMS na transferência. Vamos lá. A DC 49 ela é sempre benéfica em benefício fiscal? Não. Se o benefício fiscal ele não está no estado de destino, ele está no estado de origem, possivelmente você tem um problema, né? Por quê? Qual é o cenário atual? E a gente volta. Então, retiramos agora, deslocamos, né, o meu crédito presumido. O meu benefício agora está no estado de origem, não no destino. No exemplo anterior, estava no destino, estava no de origem, né? Então, vamos lá. O que é que acontece aqui, né? Então, como eu tenho um crédito presumido, no meu exemplo igual à saída, a minha apuração ela é 0. Mas eu transfiro, porque existe ICMS na transferência, antes da DC49, né? Eu transfiro 12 para o meu estado de destino. O meu estado de destino se aproveita. Eu, o estado de origem, não posso me aproveitar de nenhum crédito, né? Mas o meu débito a 12, eu estou transferindo, né? O meu ICMS via transferência, eu estou transferindo para o estado de destino. Aí o estado de destino, que tem uma operação normal de débito e crédito, eu vou me aproveitar daquilo ali. Perfeito, né? Então, crédito presumido, zerando minha tributação na origem, um aproveitamento do ICMS em transferência no destino, beleza? Agora, vamos olhar com a DC 49. E aí eu utilizei uma expressão baiana aqui, oxente, né? Oxente, cadê meus créditos, né? Para onde foram parar, né? Porque, veja, na DC 49, né, meu estado de origem, eu continuo com crédito presumido, então dá 0, né? Mas eu não tenho mais a incidência do ICMS na transferência. Então, a minha operação no estado de destino, débito e crédito, vai ser 18 menos 0. Então, eu estou aumentando a carga tributária no estado de destino, certo? E estou mantendo a carga tributária no estado de origem. Então, nesse caso, né, que a gente tem benefício fiscal na origem, não no destino, a DC 49 tende a ser, né, maléfica ao contribuinte. Ficou claro? Espero que tenha ficado. Vamos passar para o último ponto. Cara, e aí, Paulo, dúvidas matinais para aquecer o coração de qualquer contribuinte cardiopata, né? Não sei se vocês sabem, mas eu tenho problema de coração. Ainda mais depois de ontem, né? Apesar de... Quando você falou crédito presumido, eu olhei para a Aninha aqui no vídeo e falei, puta, agora a Aninha vai dar um infarto do coração, porque ontem aquele julgamento do STJ foi para remexer. Foi para aquecer. Cara, é uma emoção atrás da outra, viu? É uma arritmia atrás da outra, né? Mas vamos lá. Eu tenho certeza que a Aninha vai, quando ela comprar 2 cachorrinhos, um vai chamar crédito, outro presumido. Ou então, um redução e o outro base de cálculo. É isso. Benefícios. A gente tem um colega aqui, Paulo, o Vitor, ele disse que o doguinho dele, o próximo, vai se chamar Drawback. Você vê como o pessoal gosta da resenha tributária, né? É um bom nome para cachorro, Drawback. Mas vamos lá, né? Dúvidas matinais aqui nesse assunto para aquecer o coração de qualquer contribuinte cardiopata. Primeira dúvida, né? O Diego já levantou ali no chat, né? Como é que, e a Priscila também, como que fica a questão do ICMS-ST, né? Porque eu garanto para vocês, eu dei uma lida e relida, a Ana, aí para a Palominha, todo mundo. Aí para confirmar, eu falei, Gui, você tem certeza hoje de manhã que a DC, realmente não estou doidão? Ela não fala nada sobre a questão do ICMS-ST? Ele falou assim, Marden, vai tranquilo, né? Porque de fato não tem nenhuma menção do ICMS-ST em relação na ADC 49. Então, veja, a primeira pergunta clara do contribuinte, né, substituto ou substituído, é
como fica o ICMS-ST numa operação de transferência. Então, imagine que eu estou transferindo para outro estado, até dentro do estado, né? Mas vamos só já para ir para o difícil, né? Eu estou transferindo para outro estado. Estado de origem e destino, eles têm protocolo, tem convênio, e em tese você precisaria recolher o ICMS-ST na transferência, né? E aí o que é que você faz? Você paga o seu próprio, né? E você paga, né, o ICMS da transferência, pagaria, né? Só que aí você tem a DC 49 que diz o seguinte: olha, não incide ICMS na transferência. E não fala nada sobre o ICMS-ST. Então, veja só, faz sentido eu não recolher o ICMS próprio e recolher o ICMS para o estado de destino e recolher o ICMS da cadeia para o estado de destino, só porque eu tenho um convênio de protocolo? Final das contas, houve uma saída de mercadoria e, portanto, sujeito a incidência de ICMS? Ou, na verdade, isso não é uma não saída, né? Nas palavras do Gui, isso é quase como se fosse um estoque avançado, né? Na outra ponta, né? Ou seja, é uma não saída, está tudo dentro da mesma casa, né? E aí não existe resposta ainda para isso, né? Respondendo aí objetivamente quem perguntou, existem posicionamentos, né? O posicionamento, primeiro, como o contribuinte pensa, né? Então, seria como eu pensaria: olha, ao alegar que a transferência representa uma não saída tributada pelo ICMS, né, não há sentido em exigir também o ICMS-ST, óbvio, né? Então, não houve não saída. Então, o gatilho do ICMS ou do ICMS-ST é a saída de mercadoria. Como houve uma não saída, né? Então, não deveria ter ICMS-ST, assim pensa o contribuinte, assim pensa aquele que vos fala, né, nessa transferência. Aliás, né, o ST, a substituição tributária, é apenas, ou deveria ser apenas, uma sistemática de recolhimento que segue as regras do ICMS próprio, né? Uma Não existem dois longa-manos do ICMS. uma longa-manos, né? Então, assim, veja, não existem dois tributos, ICMS-ST e o ICMS próprio. Existe um tributo que incide sobre a circulação de mercadoria e a sistemática desse tributo ele pode variar a depender do caso, né? Então, é assim que pensa o contribuinte. Mas o fisco, como é que o fisco pode pensar? Né? O fisco pode pensar o seguinte: olha, ele poderia muito bem, né, alegar que a operação ele se trata de uma movimentação de mercadoria. Então, tem um gatilho ali para o recolhimento do ICMS-ST, ainda que por antecipação. Então, futurologia aqui, né? Eu acho que o correto é a não existência, eu não gosto nem de usar a não incidência, a não existência do ICMS-ST nessa operação de transferência. Só que o fisco pode pensar o seguinte: então beleza. Então, na operação de transferência em si, né, eu não vou cobrar ICMS-ST, mas a antecipação, né, da cadeia do ICMS, né, eu vou cobrar para você. Então, ele pode utilizar de uma sistemática de antecipação da cadeia para justificar a permanência do ICMS-ST na prática nessa operação, né? É o que a gente acha que poderia acontecer, super questionável, né? Inclusive, juridicamente, eu acho que esse entendimento exorbitaria o que a DC 49 traz, mas o fato é que ela não trouxe de uma forma específica a questão do ICMS-ST. Tá? Mas ela não para por aí. Vai lá, Gui. Né, até para a gente poder compartilhar, existe uma situação parecida, que isso foi decidida no STJ, que é em relação às bonificações. Então, quando a gente fala o STJ, ele decidiu em sede foi a primeira instância, né, a primeira sessão que decidiu, que o ICMS não incide sobre as bonificações. Mas depois ele decidiu, e aí não foi a primeira sessão, foi a primeira turma, que essa sistemática ela não se aplica para ST, porque eu não consigo prever que a bonificação ela vai ser repassada para todo mundo na cadeia, então deveria incidir o ST. Ou seja, do ponto de vista prático, a gente tem uma situação, uma operação que não tem ICMS, mas tem ST. Se a gente pudesse fazer uma distinção aqui, tem uma questão de direito muito importante, que o STJ decidiu que não compõe a base de cálculo do ICMS a bonificação, mas do ST compõe.
Aqui a gente está falando de uma operação que não tem incidência do ICMS, não é um fato gerador do ICMS. Se não é um fato gerador do ICMS, como ele poderia ser um fato gerador do ICMS-T? Perfeito. Se a gente autorizar, e o grande problema são as pequenas concessões, se a gente autorizar que isso aconteça, a gente está, por uma analogia, autorizando que o fisco decida a qualquer momento como o momento adequado para recolher o ST. Por exemplo, terminou a produção, recolhe o ST. Por que não? Porque isso não é um fato gerador. Assim como a saída em transferência também não é um fato gerador, como decidiu o STF. Então, é importante que a gente tenha isso com clareza, porque esse pode ser a tese filhote aí do ICMS da ADC 49. Perfeito, Gui, irretocável. E aí, de novo, quanto mais a gente aperta a prática das operações, volta a insistir, mais a gente se aproxima ao seguinte raciocínio. Existia uma lógica, né, de tributação do ICMS-ST numa operação de transferência, e agora eu preciso regulamentar direitinho essa lógica, senão vai ficar ponta aberta para caramba. Última dúvida matinal para aquecer o coração do cardiopata. Essa aqui é boa, viu, Gui? Não dormi pensando nisso, cara. Isso é fato. Como é que ficaria o ressarcimento do ST por quebra de cadeia em operação interestadual? Porque, veja, vamos imaginar que a gente esteja certo aqui, Gui. Poxa, não faz sentido eu ter uma operação, né, não tributada de ICMS próprio na transferência e ter ICMS-ST. Logo, não incide nem ICMS nem ICMS-ST na transferência. Beleza. Só que veja só, quando você pratica uma operação, né, imagine que você agora não é nem o substituto, você é o substituído. O último elo da cadeia dentro de São Paulo, dentro do estado de origem. Então, aquela mercadoria vem recebeu substituição tributária, né, depois você vai lá só compra e revenda, é custo para você. Aí chegou na última ponta do estado de São Paulo. Aí essa última ponta do estado de São Paulo vai transferir para outro estado, para Minas. Veja só, pela regra geral, né, você tem direito à restituição de tudo aquilo que foi pago para a cadeia de São Paulo, porque houve a quebra de cadeia, né? Então você tem direito a esse crédito, e você também teria a obrigação, né, de tributar o ST para o destino agora. É a famosa quebra de cadeia do ICMS, que todo mundo que trabalha com isso sabe. Veja só, faz sentido você ter o ressarcimento do ICMS-ST se por acaso essa transferência, né, não vai ter incidência, né, nem do próprio, nem do recolhido sob substituição, né? Então, você está quebrando a cadeia, você teria, em tese, um direito a crédito, né, mas você não teria o débito do ICMS-ST e do ICMS próprio nessa transferência. A problemática ficou clara aqui na cabeça? Né? Agora, veja, como é que o contribuinte pensa? O contribuinte pensa o seguinte, olha, cara, boa pergunta. Né? Boa pergunta. Pensou a noite toda e não soube responder. Agora, como é que o fisco pode pensar? Boa pergunta. A gente não sabe responder essa questão. Você tem argumento pró e contra, né, para poder fazer, afinal de contas, houve a quebra de cadeia, né? Então você teria o ressarcimento do ICMS-ST pago naquela operação. A gente não está falando de ICMS-ST sobre transferências, assim, sobre venda e revenda, né? E, ao mesmo tempo, a DC 49 diz que você não precisa tributar. E aí eu passo esse abacaxi para o Gui. Gui, o que você acha aqui? Você consegue responder essa pergunta? Qual é a sua opinião aqui, enquanto jurisconsulto? Eu até consigo, mas eu queria oportunizar a Paloma a falar, que ela falou pouco. É uma pergunta difícil mesmo, né? Na verdade, a pergunta é simples, a resposta que é difícil. Porque, assim, se a gente for pensar só na técnica, eu teria direito ao ressarcimento, ponto. Porque é a presunção que eu tive quando eu teve o recolhimento do ST, ela não se concretizou, que é a cadeia ocorrer dentro do Estado. E isso não mudou com a DC 49, é fato que a cadeia não se concretizou. Isso não mudou. Então, você tem uma outra hipótese que tem uma saída que não é um fato gerador do ICMS, ou que é, mas não tem incidência do imposto, e ainda assim eu tenho direito ao ressarcimento? Sim, tem duas. Tem a quebra em estoque, é uma hipótese, e a outra hipótese é a exportação.
A gente tem duas, e isso acontece. Então, pensando no direito, é assim que deveria ser. O problema é que existem algumas metodologias, não a CAT 42 de São Paulo, mas existem algumas metodologias que quando eu faço o ressarcimento, eu desconto eu já tenho o ressarcimento do NET. E aí como é que fica, né? Eu vou ressarcir tudo, então, nessa hipótese? A princípio, sim. Mas é uma questão que é difícil saber. É aquelas decisões que são teóricas sem olhar para o ponto de vista prático. É o que o Felipe está colocando aqui no chat, quando a gente falou do ICMS-ST. Se eu quiser que incida o ST, o cálculo do ST desconto próprio. Se eu não tenho o próprio, desconto o quê? O Perfeita desconto observação. presumido do próprio são as questões de teoria que não acompanha a prática. E aí E o meu fica medo, Gui, com isso é se todos esses pontos que a gente está levantando aqui de efeito prático, porque a gente está falando de milhares de situações distintas, seja porque o ST ele é diferente a cada tipo de produto e operação, existem maneiras diferentes, às vezes o ST ele condiciona até o KNAI daquele que está dentro da cadeia. Então, o meu medo é que assim, nem o fisco mesmo vai conseguir regular todas essas hipóteses. Então, minha sensação é assim, a gente vai ter um pacotão meio que geralzão e a gente vai ter um monte de problema ao longo do tempo com as situações específicas. Né? Então, sinceramente, assim, quanto mais eu penso, mais hipóteses surgem. Então, com certeza tem hipótese aqui que a gente ainda nem vislumbrou ainda de efeito prático. Exatamente. E eu uso o gancho aí do Paulo para terminar aqui minha excelente aqui, moral da história da reforma tributária. O meu gancho aqui, Paulo, para encerrar, é o seguinte: minha aposta, né? Você brincou da futurologia, né, tributária. Eu acho que, concordo com você, né? Primeiro cenário, ou a gente tem o que eu acho que vai acontecer, uma regulamentação muito superficial, inicial, né, para abordar essas questões, e aí você teria dois efeitos: judicialização, né, natural, né, e um processo de aprimoramento dessa primeira regulamentação. A primeira hipótese na qual eu confio, eu acredito que é o que vai acontecer. Ou hipótese número 2, né, um trabalho, né, de regulamentação tão específico, que praticamente, na prática, a gente iguale as mesmas regras que hoje existem, né, numa operação de transferência com incidência do ICMS. Né? Ou seja, a gente só tirou ele de dentro do campo de incidência e transferiu para uma regulamentação, né, cujo efeito prático dessa regulamentação utiliza as mesmas regras do passado. Eu acho que são essas duas hipóteses. Votaria na primeira, né, o que significa que a gente tem muito tempo e muito trabalho pela frente, né, mas é possível que a gente caminhe para a segunda. Gente, eu acho que foi uma manhã muito legal. Assim, eu sei, por exemplo, quem está em São Paulo, o dia está feio, o tema é árido, mas foi um bate-papo muito legal. Eu acho que a gente conseguiu abordar várias questões práticas. Eu quero elogiar os meus colegas aqui, e por ordem de speech, a Aninha, Paloma, o Gui e o Marcos. Sinceramente, vocês arrasaram mesmo. Foi fantástico. É lógico que a gente não consegue abordar tudo em tão pouco espaço de tempo. E tem tantas outras situações, né? A gente tem aqui, eu vi na lista de participantes, gente do setor de óleo e gás, né? Como é que faz com o setor de combustíveis nesse ponto? Que a gente tem uma outra regulamentação, inclusive na Constituição, que é um outro animal, né? Nas transações interestaduais, a gente não tem não tributação por conta de um benefício fiscal, uma isenção ou qualquer outra coisa. É porque a Constituição, né, quis que a tributação fosse no local de consumo, no local de destino do combustível. Então, isso ainda na nossa visão, inclusive aqui do escritório, enquanto posicionamento, isso sai, né, constitucionalmente, né, é uma matéria constitucional, então é hierarquicamente
drasticamente maior do que essas discussões que a gente está tendo aqui. E, na nossa visão, inclusive, a manutenção de crédito é permitida, embora precise de ação judicial. Eu vou agradecer a todo mundo que participou. A gente já está aqui no pipeline com o próximo Let's VAT Talk. Só para deixar claro, pelas perguntas que a gente teve no chat, esse vídeo, né, do nosso Let's VAT Talk de hoje estará disponível para todo mundo, mas todo mundo que se inscreveu vai receber por e-mail um agradecimento nosso e o link para o vídeo. Além disso, no próprio e-mail, vocês vão receber a apresentação que foi colocada aqui hoje pelos colegas. Mesmo quem não se inscreveu, se quiser, pode entrar no nosso site, no Stock Forbes, e lá, na parte de publicações, tem sempre o link para os nossos Let's VAT Talk e para as apresentações em PowerPoint, tá bom? Pessoal, vocês querem agradecer também? Cada um... Vou só ver por ordem de speech hoje. Aninha. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de todo mundo. Foi um prazer participar na manhã de hoje. A gente espera vocês nas próximas edições. E a gente espera também que vocês tenham gostado e que tenha sido proveitoso para todos. Um bom dia aí. Passo das palavras da Aninha as minhas. Muito obrigada, foi ótimo. Também obrigado, pessoal, pelos questionamentos, pelas ponderações. Esse bate-bola é sempre muito bom e a gente fica à disposição aí para vocês quiserem conversar. Pessoal, muito obrigado pelos ouvidos, né? Isso aqui, mais do que um seminário, é um desabafo de contribuinte para contribuinte, de ser humano para ser humano. Agradecer aos meus colegas, Aninha, Paloma, Gui, ao TikToker do Direito Tributário, Paulo Duarte, né? E até a próxima, pessoal. Estamos juntos. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.